E aí, galera, estamos de volta com mais uma aula para vocês. Hoje, a nossa aula 15.1. Vamos falar sobre as principais doenças que podem estar associadas às culturas de sapos. Então, hoje, vamos apresentar a vocês 3 culturas que vamos fazer uma visão geral sobre as doenças acometidas por essas culturas quando elas estão associadas aos sapos. Claro, podem ser cultivares da agricultura tradicional ou também plantas, nativas da região, aonde são inseridas sistemas de produção. Vamos dar uma olhada na tela, meu diretor? Olha aí, aula 15.1. Na aula 15.1, principais doenças acometidas, associadas a culturas em um sistema agroflorestal. Dentre essas doenças, nós vamos então falar sobre as doenças que podem estar associadas à cultura da seringueira, pupunheira e o mogno africano. Lembrando que quando a gente fala sobre determinadas espécies florestais, espécies que não estão dentro de um sistema da agricultura tradicional, então nós vamos inserir nela um sistema de produção. E esse sistema de produção envolve alguns fatores. Fatores de distância entre linhas, distância entre plantas, preparo do solo, questões de podas e as associações edafoclimáticas com os tratos culturais. Então vamos lá? Primeiro, doenças da seringueira, Evaea brasiliensis, conhecido como mal das folhas. É causada por um fungo, Microcyclus ulei, Fucicladium macrosporum. É uma doença mais séria da seringueira, segundo um fator limitante para o estabelecimento da seringueira na região amazônica. É na fase do refolhamento ou lançamento de folhas novas. Então, aqui eu vou fazer um adendo sobre o refolhamento. Aqui para mim, meu diretor. Refolhamento, pessoal, sempre lembrando que isso ocorre de 2 formas. Ocorre na forma fisiológica, forma natural do processo de desenvolvimento do vegetal em questão. Mas também o refolhamento, ele pode ser estimulado pelo trato cultural, quando nós vamos fazer a renovação da copa. E retirada de galhos ladrões ou estimular o brotamento. O fungo em questão, ele se adere, ele consegue fazer os seus processos de infecção nessas folhas mais novas, que ocorre o ataque do patógeno, que a gente fala no patógeno folioso, há cerca de 12 dias de idade. 12 dias de idade, fisiológico do processo de desenvolvimento do vegetal. Claro que para que possamos introduzir a seringueira em questão, faz um levantamento histórico da área. Ou foi adicionado de forma exógena, através de mudas. É muito importante um teste de avaliação para que possamos, então, minimizar essas questões de infecções pelo fungo Microcyclus. Na tela, meu diretor. Essa é uma imagem da sintomatologia para diferenciarmos em relação a outras doenças, ou em plantas mais
jovens com menos de 4 anos de idade ou ainda em plantas adultas de clones altamente susceptíveis. Estas avaliações de suscetibilidade devem ser incorporadas. Lembra-me que tem um teste, né, de genealogia dos vegetais. Deixa eu ver se eu lembro. Para observar o nível de suscetibilidade em relação a alguns agentes patogênicos. Sintomas do mal da folha. A manifestação dos sintomas da doença depende principalmente da idade dos folíolos. Então aqui, ó. Os sintomas dependem da idade dos folíolos e suscetibilidade do clone, se for questão em relação do reflorestamento. Em folíolos jovens, nós temos a faixa de 7 a 10 dias. Já em clones susceptíveis, observações de lesões levam a escurecer. Quer dizer, aquele aspecto desidratado, mas não queimado. Nós temos que observar que, por exemplo, a vassoura de bruxa, ela tem a caracterização de ser uma folha ressecada, advinda de queimada. Agora, já o ressecamento por desidratação é uma sintomatologia de lesões observadas em clones susceptíveis para o microciclos Welling. Levantamento escurecidas e irregulares. Então nós temos aí uma gradatividade da sintomatologia. Então essa gradatividade da sintomatologia fica meio encriquilhada, que provoca as deformações irregulares, especialmente na fase abaxial do limbo. Então, a observação do início da sintomatologia fica na parte abaxial, não adaxial. Então, tem que se ter um maior cuidado para que você possa ver o início da infecção, levando em consideração a estrutura arquitetônica da planta. Folíolo com menos de 12 dias de idade apresentando sintomas de lesões escuro, feltrosa e crestamento. Então aqui, ó. Já na imagem B, folíolo é evidenciado por lesões de diferentes tamanhos, a irregularidade e de cor cinza esverdeado, com tonalidades de marrom castanho ou esverdeado, em folíolos um pouco mais maduros. Já na questão foliolar, apresenta lesões escuras e ásperas, dando aquele volume, né? Aquele 3D. Não é isso que eu queria dizer, não, mas áspera, na fase lisa, na fase lixa, né? Após o folíolo ter apenas 12 dias de idade. Controle. Pessoal, só lembrando, tá bom? Quando falamos de atividades agrícolas dentro de um sistema agroflorestal, nós falamos controle cultural. Já quando nós estamos falando da atividade tradicional, é trato cultural. Então, é só para diferenciar o quê? O ambiente, tá bom? No controle cultural, a enxertia, né? Conhecido como borbulia da copa, é uma técnica onde se procura enxertar uma copa com resistência ao patógeno sobre um fuste de clone produtivo. Então você faz a técnica. Eu tenho que lembrar a técnica, o nome da técnica, para você
avaliar o nível de suscetibilidade ou não de uma determinada variedade ou espécie, como queiram. E aí você coloca ela como um processo de cavalo e cavaleiro, entendeu? Essa técnica pode ter a limitação de redução da produção do clone. A copa usada pode ser suscetível a outros patógenos e pelo aparecimento de novas raças. Variedades, tá, pessoal? Raça e animal. Desculpa o equívoco, mas não se fala raça nem para planta, nem para patógeno. Cepa, se foi questão de patógeno. Planta, se foi questão variedade. Mas está aí. Para um trato cultural do mal da folha, atacado pelo fungo microcículos, nós temos aí a enxertia. Você pode usar a borbulia para realizar a técnica, né? Aonde você tem a copa que vai ser utilizada por aspecto, vamos dizer assim, de ser menos susceptível ao ataque. Só que a gente tem que levar em consideração o ambiente, né? E, claro, potencial econômico. Não da planta, mas do produtor. Também temos o controle biológico. Na questão do controle biológico, do agente fitopatogênico, do fungo em questão, pelo uso do fungo Dicimia pulvinata, tem sido apontado como promissor. Então, o controle biológico, fitopatológico, de quem? Do microcículos é o fungo Dicimia pulvinata, pois o antagonista coloniza. Quem é o antagonista? Coloniza as lesões estromáticas causadas pelo microcículos Welli, destruindo as estruturas sexuais do patógeno, consequentemente impedindo o desfolhamento das plantas e a taxa de inoculação. Professor, só uma coisa. Quando fala destruindo, na verdade não é a estrutura sexual do fungo, porque fungo sim, verdade, impedindo que ele faça a reprodução por esporos. Ok, muito bom. Inserindo o Dicimia pulvinata, se faz o levantamento de outras plantas ao redor, não ter as questões de suscetibilidade intra-antagonismo do agente anteriormente não patogênico da região, né? Ok. Também temos o controle químico. Olha que interessante. Controle químico. Aqui, pessoal, só para lembrar, tá bom? Vamos aqui. Falamos do controle, né? Trato cultural. Para o trato cultural para microcículos Welli. Depois, controle biológico para o microcículos Welli. E agora, o controle químico. O trato cultural é um controle. Então, temos 3. Trato cultural, que é a mesma coisa que... Não, trato cultural não, Jefferson. Trato cultural é quando eu estou falando
Controle cultural, trato cultural é atividade tradicional, é o controle cultural. Então, controle cultural para o microciclo Zueli, controle biológico para o microciclo Zueli e agora o controle químico para o microciclo Zueli. Em plantios definitivos é difícil, devido à alta, das plantas e a baixa eficiência dos equipamentos terrestres usados na pulverização e do alto custo de pulverização. Em viveiros e jardins clonais, localizados em áreas, ocorrem severas doenças para as pulverizações, que devem ser semanais no período não chuvosos e quinzenais nos períodos semanais, períodos chuvosos, quinzenais, períodos secos, tá? Ok. Interessante. Agora vamos falar da mancha areolada. Thanatephorus cucumeris. Essa doença, causada por um fungo, Thanatephorus cucumeris, provoca lesões foliares que atacam e acarretam a queda prematura das folhas. Professor, aí eu falo, oi. Quando ocorre a retirada, o ataque da parte arbórea, é importante lembrarmos que a parte arbórea é a parte onde ocorre todo o processo de transformações dos sais minerais, de toda a nutrição inorgânica para orgânica. Desta forma, o vegetal consegue produzir todos os hormônios necessários para a estrutura arbórea e a estrutura produtiva, seja ela oleaginoso, seja ela tecidual, madeira, ou seja ela foliar, quando se trata de chá, quando se trata de retirada de aromas e essências ou frutos. Então, a questão que a gente vai ver muito dentro do sistema agroflorestal são agentes infecciosos, hoje, desculpa, os fungos, muito associado às vezes com bactérias. Então, a parte arbórea é uma parte que possamos dizer que ela esteja dentro do ambiente do sistema agroflorestal susceptível. Então, desta forma, para agir com mais eficiência ao ataque, do Thanatephorus cucumeris, algumas doenças também em jardins clonais e viveiros de produções. Então, significa o quê, professor Jefferson? Tomar muito cuidado com a muda. Ou engenheiros devem observar sempre a estrutura de folíolos com sintomas característicos do fungo Thanatephorus cucumeris, como observado ao lado. Uma questão é uma queima, sabe quando você faz uma queima pontual? Só que sempre o ataque estará na parte abaxial e a sintomatológica axial, tá? Em relação ao ataque do fungo Thanatephorus cucumeris. No entanto, o produtor deve colher amostras e enviar ao laboratório de fitopatologia, visando ter um diagnóstico de um especialista, pois todo o material de controle em relação a fungos são bem mais específicos e a distância entre a gama de patógenos de fungos são muito semelhantes. Tá? Sintomas do Thanatephorus cucuminensis. Dentro desses sintomas, nós podemos observar o que, professor? Nós também podemos observar os folíolos do Thanatephorus cucuminensis. Folíolos a cerca de 10 a 15 dias de idade.
Esses folíolos são susceptíveis ao patógeno. Por quê, professor? Apresentam alta taxa de material metabólico necessário para o desenvolvimento do Thanatephorus cucuminensis. Inicialmente, essas lesões elas são de aspecto aquoso, com erupções teciduais. Essas erupções teciduais auxiliam no quê? Na exsudação látex. Então, isso vai prejudicar o processo de produção da planta. E essa planta, quando ela vai fazer o processo de queima ou o processo de produção, isso vai auxiliar na baixa qualidade do látex. De modo geral, as manchas são grandes e quando localizadas no termo basal. Qual? As nervuras principais dos folíolos. Isso é a sintomatologia em relação à mancha areolada, causada pelo fungo Thanatephorus cucumeris. Já o controle químico. Dentro do controle químico, é a única medida de controle dessa doença que pode observar o quê? Em controle, utilizar o triadimenol. Para mim, meu diretor, sempre lembrando, pessoal, toda vez que vocês forem utilizar qualquer antifúngico, qualquer questões que envolvam um tratamento químico, chamar a assistência técnica de um engenheiro agrônomo ou um técnico em agropecuária para que desta forma possa fazer os cálculos de acordo com as necessidades da intervenção medicamentosa. Esta intervenção medicamentosa ela é essencial para quê, professor? Para não deixar resíduos que possam causar danos não só para o produto, para a planta, mas para toda a arquitetônica das árvores que estão ali dentro do sistema agroflorestal, tá bom? Pode aumentar, meu diretor. Vamos para frente. Crosta negra, Phyllacchora uberi. Também, né? Uma doença causada por fungos. É encontrada bastante frequentemente em folhas de seringueiras. A endemicidade do ataque desse fungo é observada lá no Acre. Estes patógenos têm sido relatados somente em seringueiras. Então, o Phyllacchora uberi ou Phyllacchora uberi, ele é específico das seringueiras. Tomar cuidado, porque o processo de tratos culturais que possam envolver materiais de transferência unilateral pode avaliar mudanças no comportamento do patógeno em questão. É uma doença comum em seringueiras adultas, afetando folhas maduras ou folhas velhas, podendo causar desfolha. Então, essa questão de quando a gente diferencia a idade de ação infecciosa do patógeno, é importante para que possamos fazer levantamentos de intervenção preventiva durante processos de poda. O fungo Phyllacchora, ou Phyllacchora uberi, apresenta estromas castanho-negro, escuros, inicialmente pequenos, incrustados na epiderme. É também crostas no formato de anéis concêntricos. O fungo Rosenscheldila ataca os folíolos e apresenta lesões foliares, como colônias cobertas por estromas negros. Professor, estromas parece uma verruguinha, tá? Para a gente fazer uma associação. Tem um relevo essa verruguinha. Circulares de até 7 milímetros de diâmetro na face abaxial. É bem interessante que na sua grande maioria, que a gente observa, as infecções sempre estão na parte abaxial, né, do vegetal. Então é importante lembrarmos que a observação do microclima da copa poderia, não estou falando se, mas poderia estar relacionada com a ausência de processos de poda de limpeza fitossanitária.
A poda de limpeza fitossanitária está associada às intervenções edafoclimáticas e iluminação, que a incidência solar que vai desfavorecer o desenvolvimento de um microambiente favorável para o desenvolvimento das... Como é que o fungo se reproduz? Esporos, dos esporos que possam por ali ventura passar, né? De vários N fatores. Controle biológico da Costa Negra. A presença do fungo hiperparasitas, como Cilindrosporium sp. Olha, Cilindrosporium, que é uma hiperparasita natural do Uberi, ou Ruberi, de Cime pulvinata, parasita de Rosenstiela, e é um eficiente controle biológico, tá bom? Então, utilizando os fungos hiperparasita como Cilindrosporium sp. Sempre que nós falarmos aqui sobre a atividade de um hiperparasita ou qualquer agente que possa realizar uma intervenção como controle biológico, verificar o levantamento desse tipo de ação biológica que pode favorecer essa interferência entre a dinâmica do fluxo dos agentes desse microsistema. Doenças da pupunheira, Bactrius gaspipai, pupunheira. Antracnose, ou também conhecida como mancha negra, é uma doença causada por fungo. Acho que hoje os fungos estão levando todas, né? É uma doença causada por fungo. É observada tanto nas sementeiras, viveiros, como nas plantações de palmito, em forma de manchas negras irregulares, rodeadas por um pequeno halo clorítico ou amarelo. Vai ser interessante ver essas imagens. Aqui, pessoal, vou observar tanto nas sementeiras. Olha o ambiente de ação do Coletrichum gloesporioides. Coletotrichum gloesporidioe. Sementeiras, viveiros, plantações de palmitos, apresentam essas manchas irregulares. O patógeno causa essas manchas foliares, podridão em frutos e necrose em ramos de diversas culturas, como cajueiro, mangueira, momoeiro, seringueira, bananeira e citros. Caramba! É antracnose, né, Jefferson? Esqueceu? Ela é bem comum mesmo. Caramba! Manchas foliares de podridão em frutos, necroses em ramos de diversas culturas, cajueiro, mangueira, momoeiro. Pessoal, isso é muito importante, porque sempre temos que lembrar, para mim, meu diretor, aqui é uma parte bem importante, porque a antracnose é uma velha conhecida da atividade da agricultura tradicional. E tem que sempre estarmos observando, se você for pegar qualquer exemplar ou cultivar da agricultura tradicional e inserir no sistema SAFs, com certeza a pupunheira ela já é susceptível ao ataque do fungo, né? Então tem que tomar muito cuidado para que você não realize um ambiente onde você vai colocar uma seringueira, uma moeiro,
uma mangueira, trazer um pé de caju para dentro de um sistema agroflorestal onde você vai cultivar próximo à pupunheira, você vai estar praticando um ambiente susceptível ao, não só se tiver contaminado, mas você inserir para dentro de uma área livre da antracnose. Isso é muito importante fazer essas avaliações. Mas a questão é, nós sabemos que a pupunheira é susceptível ao fungo e mais, tem outros exemplares que possam favorecer um ambiente inóspito para o desenvolvimento da cultivar, tá bom? Na tela, meu diretor. Vamos aqui. Sintomatologia. Eu gosto. Sintomatologia da antracnose. As manchas foliares, aqui ó, as manchas foliares, elas são arredondadas e deprimidas na coloração marrom. Então, em plantas jovens, são arredondadas e deprimidas, de coloração marrom, com anéis concêntricos, aonde apresentam estruturas do fungo de cor rosa. Não, de cor escura. Prefiro com o dedo. Quanto ao ataque, é severo em plantas jovens. Pode causar seca total das folhas e morte demasiada se não tiver uma intervenção. A planta de 1 a 3 anos ataque pode provocar queimadas, né? Estruturas de queimada. Parece que não é um ressecamento, é diferente quando a gente fala que ocorre a visualização da sintomatologia, quando a planta está queimada, sem ter tido fogo e desidratada. É bem diferente, né? Aí, uma pupunheira jovem, né? Sintomas: ferimentos causados por pássaros e insetos facilitam a incidência da doença. Por causa que a antracnose ela pode, né, perpassar por várias regiões. Então, os frutos apresentam enrugamento, mudança na textura, na cor da epiderme e na tonalidade, em relação à tonalidade de cada fruto. Tem fruto que tem as suas colorações fisiológicas e as tonalidades vão sinalizar um ataque desses fungos. Controle. Nós temos aí o controle, recomenda-se no viveiro, se for a questão, a condição de medidas preventivas. Quais são elas, professor? Aqui, ó, propiciar condições de irrigação e adubação adequada. Remover as folhas, frutos, remover partes da planta, né, que já estão com a sintomatologia em determinados graus. Mas passando sempre, pessoal, você vai ver que está passando. Não, Jefferson, troca isso aqui. Você está vendo que passou de 25% de incidência da produção, mano, controle químico nela. E realiza de 2 a 3 dias de aplicação de fungicidas. Benomil. Falou de antracnose? Falou de benomil. Mancha curvulária. É causada por fungo do gênero Curvularia spp. No estado de Rondônia, identificada em mudas advindas do município de Guajará-Mirim. Apresenta sobre a forma de lesões circulares e foliares, sempre apresentando aí lesões de 7 a 8 milímetros de comprimento. Uma questão no centro da lesão, tomar muito cuidado em relação aos ambientes que vão favorecer. Então, sempre fazer o levantamento, pessoal. Controle cultural. A mancha, o controle cultural, ele pode ser realizado em relação à remoção das folhas queimadas. E a doença do mogno africano, causada também por um fungo, tá? É o fungo Tecucumeris. Ação severa, aspecto de mancha queimada. Parece aquelas manchas pontuais de queimadura. Sintomas: ataque inicialmente folhas mais novas, tá bom? Controle:
Fungicida cúrpico. Isso auxilia muito, mas sempre lembrando, pessoal, verificar os sintomas quando o ataque é severo, a planta apresenta secamento, morte de galhos. Claro que isso vai favorecer aí, ó, um entorno de recomendação. Recomenda-se a poda desses ramos afetados de 15 a 30 centímetros do ponto da infecção. Para mim, meu diretor, finalizamos aqui algumas doenças que estão associadas a atividades do sistema agroflorestal. Nesse primeiro momento, vimos que todas estão envolvidas com a ação do agente fungo. Daqui a pouco a gente volta para aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau, tchau.